Irmãos, graça e paz para todos. Boa noite a todos também. E vamos então meditar na palavra do nosso Deus. Salmo de número 130. Queria que, se possível, você acompanhasse aí na sua Bíblia o que vamos meditar hoje. Livro dos Salmos de número 130. Salmo de número 130. Os irmãos encontraram? Ok. Estou sendo advertido aqui, né? Que parece, tem mais visitantes, né? No nosso meio. Mas se eu não me engano, acho que a irmã que está ali no fundo, ela já veio aqui, não já? Já sim. Então assim, quando eu começo a lembrar da fisionomia, eu também poupo os irmãos, né? Às vezes é meio constrangedor a gente ficar apresentando, chamando as pessoas. Tem gente que não gosta. Mas é muito bem-vinda também, viu, minha irmã? Sempre, 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 sempre. Salmo de número 130, creio que todos já encontraram. Eu queria te convidar para que você lesse ele juntamente comigo, todo o Salmo. Você vai ler, independente da tradução que você tenha na sua mão aí das Escrituras. Você vai ler em voz alta, voz audível mesmo, o Salmo juntamente comigo. A palavra do Senhor diz assim: das profundezas, cânticos de romagem, Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Feche os seus olhos. Vamos pedir para que Deus toque no nosso coração, na nossa mente, para que a gente possa aprender um pouco mais da palavra dele nessa noite e sermos abençoados por ela. Feche os seus olhos. Senhor, nós damos graças a Ti mais uma vez nessa noite e compreendemos que Tu és Deus grandioso e maravilhoso e que fala ao Teu povo por meio da Tua santa palavra. Nós damos graças a Ti, Senhor Deus, porque não somos aqueles que não têm esperança. Somos aqueles, inclusive, que o Senhor abriu os ouvidos para ouvir a Tua voz. E louvamos ao Senhor por isso, porque sem a Tua direção, sem o Teu conselho, sem a Tua palavra, Senhor Deus, iríamos perecer. Sem o Senhor ter aberto nossos ouvidos, teríamos, ó Senhor Deus, nosso coração frio e duro diante do Deus Criador de todas as coisas. Mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, aprove ao Senhor abrir o nosso entendimento, para que pudéssemos nos render diante de Ti, ó Pai, em adoração e louvor. E hoje clamamos, ó Senhor Deus, que esse Espírito Santo que habita no nosso coração, Ele tome de verdade o nosso coração nas suas próprias mãos e nos ensine, ó Pai, qual é a vontade do Senhor para essa noite. O que o Senhor quer que aprendamos, como o Senhor quer que vivamos. É isso, Pai, que anseia nosso coração nessa noite, mas a gente precisa da ajuda do Senhor. Precisamos do toque pessoal do Senhor, para que nada, nenhum problema da nossa vida, nenhuma distração possa nos impedir, ó Deus, de ouvir a Tua voz nessa noite. E eu clamo ao Senhor Deus também pela minha pessoa, que apesar das minhas dificuldades, das minhas debilidades, das minhas fraquezas e pecados, que o Senhor, meu Pai, ilumine a minha mente, para que eu possa apresentar a Tua santa palavra nessa noite. É em nome de Jesus que nós clamamos a Ti. Amém. Amém. Irmãos, uma coisa muito especial na criação de Deus, na criação do homem, no ato criador de Deus em criar os homens, é porque Ele não criou homens e mulheres, né?
que são desprovidos de sentimento. Ele não criou homens e mulheres de corações endurecidos, congelados. Ele não criou homens e mulheres que são fleumáticos, que não sentem, que não passam pelas angústias e se entristecem, mas também não criou homens que não se alegram, que não se regozijam, que não têm prazer. Pelo contrário, ele fez o homem à sua imagem e semelhança, diz as Escrituras, e colocou no homem esses sentimentos, que têm a sua origem principal, inclusive no próprio Deus. Quando Deus diz que nos criou à sua imagem e semelhança, e quando nós olhamos para nós mesmos e percebemos que somos seres sentimentais, e quando a gente lê nas Escrituras, por exemplo, que Deus se entristeceu com as obras do povo de Israel, a gente percebe que aquele sentimento que reside em Deus também foi comunicado a nós, e portanto somos homens que se alegram, mas que também se entristecem. E você deve estar se perguntando o que ele está pretendendo, onde ele está pretendendo chegar quando ele está falando de sentimento. E eu quero que você entenda que o sofrimento é um sentimento que também faz parte do homem. Que a gente, inclusive, precisa aprender a lidar com o sofrimento de uma perspectiva de Deus, ao invés de lidar com o sofrimento da perspectiva humana. Porque na perspectiva humana, o que você precisa fazer com o sofrimento é acabar com ele o mais rápido possível. Você concorda comigo ou não? Quando alguém sofre uma desilusão, a primeira coisa, pelo menos, eu creio que alguém vai se identificar comigo aqui, mas uma caixa de bombom e uma lata de sorvete vem com uma alegria maravilhosa no nosso coração. Porque de alguma forma a gente foi condicionado, ensinado a afastar o mais rápido possível o sofrimento de nós. E Deus, na sua palavra, Ele mostra que o sofrimento faz parte do ser, faz parte dos homens, e Ele fala que a gente pode lidar com o sofrimento de uma maneira diferente dessa a qual a gente viveu a vida toda aprendendo. Que a gente precisa acabar com ele o mais rápido possível. Se você é um bom leitor das Escrituras, você já deve ter lido aquele texto lá na criação, quando Deus criou Adão e diz para Adão nomear os animais, e os animais formavam pares, e de repente o próprio Deus diz na sua palavra que Adão parecia que não estava tão feliz assim, porque ele não tinha uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Deus fez Adão um ser sentimental a ponto dele contemplar no restante da criação que o casal, o par, lhe traria alegria. Então Deus, para cuidar do coração de Adão, ele cria Eva. E aí começa a primeira história, a primeira grande história de amor, quando Adão olha para Eva e diz: carne da minha carne, ossos dos meus ossos, será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Um ser sentimental. Parece, eu não quero ultrapassar o que o texto bíblico diz, meus irmãos, mas parece que existia, de algum modo, um tipo de sofrimento ou um tipo de sentimento em Adão que seria modificado com a chegada da Eva. E por que estou dizendo isso? Porque, como eu disse para os irmãos, a grande maioria das vezes a gente foi ensinado, doutrinado a lidar com o sofrimento segundo a seguinte premissa: afaste ele de você o mais rápido possível. E eu estou falando disso porque a gente precisa entender que o sofrimento, ele precisa ser vivido de uma maneira que glorifique a Deus. A Bíblia fala que você pode irar, mas você não pode pecar. Esse sentimento da ira, inclusive, é um outro sentimento, tem uma maneira digna de ser vivida diante de Deus. Lembra de Caim e Abel? A história. Um irmão chega, oferta das primícias da terra para Deus. Abel chega, oferta da primícia dos seus rebanhos. Deus se agrada de um e não se agrada do outro. Caim fica irado e com a ira ele provoca o assassinato, o primeiro assassinato no mundo.
Caim mata Abel. Mas tem umas palavras que Deus diz para Caim que mostra que tanto a ira como o sofrimento, a angústia, esse sentimento que enfrentamos, ele precisa ser vivido de uma maneira que glorifica a Deus. Caso contrário, a gente vai estar fazendo uma coisa que Deus não ordenou. Portanto, nós não atingimos o alvo que Deus estabeleceu e estamos em pecado. As palavras de Deus a Caim: então disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procedesses bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Autocontrole, mansidão, domínio próprio. Isso faltou a Caim no momento que ele ficou irado. Deus não está questionando o fato de Caim ter ficado insatisfeito, porque foi aceita a oferta de um e a oferta do outro. Deus está falando, por que caiu o seu semblante? Toma cuidado, isso pode te levar ao fracasso. A maneira de lidar com esse sentimento pode te levar ao fracasso. E eu estou falando dessas coisas porque esse salmo em específico, o Salmo 130, ele fala de como lidarmos com o sofrimento, de como lidar com as angústias. Se você percebeu aí, ele começa dizendo, das profundezas clamo a ti, Senhor. Ele está falando do seu estado de espírito, do que está acontecendo com ele, daquilo que ele está vivendo. É sofrimento, é depressão, é flagelo, é destruição total da alma. Eu lembro da minha época de adolescência, quando você estava enamorado com alguma garota, né? E ela não correspondia, você ia para onde? Para o fundo estou no fundo do poço. Era capaz até de você ver sair coraçõezinhos da nossa mente, assim, né? Quando a gente falava disso. O salmista está falando disso. E eu creio que, olhando para esse salmo, a gente pode aprender, então, como a gente pode lidar com o sofrimento. E é isso que eu queria pensar com os irmãos hoje. Como lidar com o sofrimento, tendo em vista o Salmo 130. A primeira lição que a gente aprende aqui, por meio do salmista, no Salmo 130, é que existe dignidade no sofrimento. Por vezes, a gente tenta estipar o sofrimento da nossa vida, porque a gente acha que sofrer é ruim. E eu não estou dizendo para você que você precisa ser um masoquista, que adora sofrer. Mas você precisa lidar com esse sofrimento de uma maneira diferente, da perspectiva de Deus. E não desse senso comum. Os seres humanos, eles vivem toda a vida tentando se livrar das dores. Aprendemos isto desde criança. Nossa educação e nossa cultura não valoriza a dor. Mas pelo contrário, somos encorajados a nos desvencilhar de tudo o que nos traga dor e sofrimento. Tem uma coisa que eu admiro muito nas artes marciais, é porque ela te doutrina a lidar com a dor. Não tem ninguém que sobe num ringue ou começa um treino de luta que não tenha plena consciência que vai doer. Mas eu vou tentar resistir até o fim. Mas quando a gente vai, inclusive para a área religiosa, para a nossa expressão de religiosidade, por vezes a gente se pega ensinando ou vivendo o sofrimento de uma maneira que não tem a ver com as Escrituras. Tentando sempre afastá-lo o mais rápido possível. Caixa de bombom, lata de sorvete. Sendo que, na verdade, quando a gente olha para o salmista, a gente percebe que não é assim que ele trata o sofrimento. Tem uma mulher chamada Elizabeth Kübler-Ross. Ela escreveu um livro chamado A Morte e o Morrer. É bem possível que, se você buscar na internet, você encontre esse livro. Essa mulher é capelã num dos hospitais mais famosos do estado onde ela mora. E ela cuida de pacientes terminais. Presta atenção no que ela diz, como que é a visão dela sobre o sofrimento, inclusive sobre a morte. As pessoas mais bonitas que conhecemos são aquelas que conheceram o sofrimento, conheceram a derrota, conheceram o esforço,
conheceram a perda e encontraram seu caminho para fora das profundezas. Essas pessoas têm uma apreciação, uma sensibilidade e uma compreensão da vida que as enche de compaixão, gentileza e uma profunda preocupação amorosa. Pessoas bonitas não acontecem por acaso. Perceba que ela consegue contemplar que o sofrimento forma o nosso caráter, forma a nossa compaixão, a nossa misericórdia. De alguma forma o sentimento trabalha em nosso favor nesse aspecto. E quando a gente lê o salmista, ele nos ensina então a lidar corretamente com o sofrimento, primeiramente quando a gente aprende que não devemos negligenciar o sofrimento. Caso tenha ou você esteja passando por algum tipo de sofrimento, alguma angústia, respeite-se. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus com sentimentos, então viva esse sentimento. Mas viva de uma maneira que glorifique a Deus. Não faça desse sofrimento o seu Deus. E não viva esse sentimento sem esperança, esse sofrimento sem esperança. Porque isso não tem a ver com aquilo que Deus fala sobre o sofrimento na vida daquele que tem fé nele. O salmista começa dizendo: das profundezas clamo a ti, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alerta os teus ouvidos e as minhas súplicas, se observarem, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Ele está falando com Deus. É uma das maneiras pela qual a gente pode aprender com o salmista a lidar com as lutas da vida e com as dificuldades que enfrentamos. Respeitar o nosso sofrimento. O salmista não esconde como ele está. E se você se atentar, o verso 4, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Muito provavelmente, o que gera esse sofrimento é um pecado. O problema é que na nossa cultura, inclusive em algumas culturas evangélicas, você é encorajado a esconder os pecados, quando o que tem que fazer é apresentá-los diante de Deus, porque somente Ele, no Senhor, está o perdão. Só Ele pode sarar, só Ele pode trazer cura, só Ele pode amenizar a dor desse sofrimento. É nele que a gente vai encontrar local de descanso seguro para a nossa alma. A gente não deve negligenciar. Talvez a ilustração, se você também conhece as histórias bíblicas, né? Jonas, quando está no fundo do oceano, no fundo do ventre da baleia, ele faz a mesma coisa que o salmista no Salmo 130. Disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo, olha como que é parecido, das profundezas te clamo, ó Deus. Do ventre do abismo gritei e tu me ouvistes a voz, pois me lançastes no fundo do coração dos mares e as correntes das águas me cercaram. Todas as suas ondas e as suas vagas passaram por cima de mim. O Jonas faz a mesma coisa. Como lidamos com o sofrimento? Como lidamos com as angústias? Respeite o seu sentimento. Por vezes também nós educamos nossos filhos, né? Quantos aqui não ouviram isso? Homem não chora. Até na música do Pablo você já deve ter ouvido isso, né? Mas aquela educação antiga que os homens eram reprimidos, Deus nunca disse na sua palavra que ser homem é reprimir, mas pelo contrário, amar sua esposa como Cristo ama a igreja. Isso é ser homem do ponto de vista de Deus. Tem um outro autor, Eugene Peterson, que diz o seguinte, falando sobre esse salmo: o salmo dá dignidade ao nosso sofrimento. Não olha o sofrimento como algo ligeiramente embaraçoso e que deve ser silenciado e trancado num armário, onde finalmente se torna um esqueleto. Porque esse tipo de coisa não deveria acontecer com uma verdadeira pessoa de fé. E não o trata como um quebra-cabeça que precisa ser explicado. E por isso passado a teólogos ou filósofos para elaborarem uma resposta sobre o sofrimento. O sofrimento é colocado de frente, abertamente, veementemente perante Deus. É reconhecido, expresso, é descrito e vivido. A gente não precisa de um filósofo que nos explique sobre o que é sofrer.
O que a gente precisa é aprender a lidar com o sofrimento, com a Bíblia, com a palavra de Deus. Como diz o salmista, das profundezas, Senhor, eu clamo a Ti, porque eu sei que Tu me ouves. O perdão está em Ti, Senhor. Me acode, cuida de mim. Em segundo lugar, a gente aprende que o sofrimento precisa ser o caminho que nos leva a Deus. É exatamente essa a dinâmica que o salmista aponta. Ele primeiro apresenta onde é que ele está, das profundezas. Estou mal, Senhor, mas eu estou te clamando. E talvez para nós que somos cristãos e que frequentamos a igreja, muitos de nós nascemos dentro da igreja, a gente deixa de perceber a riqueza desse clamo a Ti, Senhor. Porque pressupõe fé na existência de um Deus que ouve orações, que atende clamores, que cura a alma, que sabe o que é sofrer e padecer. Um Deus que é misericordioso, como Ele mesmo diz no texto. Pois no Senhor a misericórdia, verso 7. Então, para você entender a grandiosidade do que está acontecendo aqui, pense num ateu que se encontra no fundo do poço. Pense numa pessoa que está longe de Deus e que não o busca, não o conhece. Pode trazer a imagem que você quiser na sua mente. Talvez alguém com o braço esticado, uma goma amarrada no braço, ponto para aplicar mais uma dose de droga. E que ele está no fundo do poço, ele destruiu toda a sua casa, consumiu todos os bens, acabou com o seu casamento, destruiu a sua família. Sua mãe está aos pedaços por conta das suas práticas. Pense nisso. Como ou qual é a esperança desse homem se ele não tem por quem pedir socorro? Não existe. Mas aquele que crê, inclusive nessa situação, totalmente destruído, ainda há esperança para ele. Porque o Deus de Israel ouve o seu clamor. O que diria se estivesse numa situação semelhante à do salmista, o ateu? Só restaria o silêncio e a espera da morte. O ateu não poderia nem pedir pela morte, pois isso pressupõe a existência de algum Deus que pode trazer a morte sobre ele. Pense em que final trágico, mas para aquele que acredita no Deus das Escrituras, o céu se abre. Temos um Deus que nos ouve e que não é insensível. Temos um Deus que nos ama e que se compadece de nós. O sofrimento não é, para aqueles que fazem parte da família da fé, um caminho que nos leva, ou melhor, o sofrimento é, para aqueles que fazem parte do caminho da fé, um caminho que nos leva para o trono gracioso de Deus. E esse caminho é percorrido em oração, o que o salmista faz. Senhor, estou nas profundezas, mas eu clamo ao Senhor. Em terceiro lugar, o que a gente aprende? O sofrimento é oriundo do pecado, como eu já disse para os irmãos, verso 4, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Veja que ele está estabelecendo um contraponto aqui. Ele fala de como ele está e de como ele ora a Deus. Logo depois, ele estabelece um contraponto dizendo, porém, contigo está o perdão. Para você entender, é como se ele estivesse dizendo, Pai, o pecado me destruiu. No entanto, no Senhor, há possibilidade de renovo. A possibilidade de vida nova. E não adianta a gente se enganar achando que o pecado não traz destruição para a nossa vida. Porque por mais prazeroso que a princípio ele possa se vender e se mostrar, e inclusive se concretizar como um prazer temporário, mais adiante, como uma broca que come toda uma árvore, ele vai trazer destruição para a sua vida. E o que é mais interessante aqui, é que o salmista, além de entender que o sofrimento ele é oriundo do pecado, ele ora, mas ele ora argumentando, ele está ensinando inclusive como devemos orar a Deus. Porque tem muita gente que fala assim, Senhor, estou sofrendo, me abençoa. E o
Somente é essa oração. Quer dizer que Deus não vai te ouvir nesse sentido, mas o salmista argumenta. Se o verso 4 ele está confessando que a razão do seu sofrimento é o pecado que ele cometeu e ele almeja o perdão que está em Deus, o verso 3 é a argumentação. Se observares, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? O que ele está dizendo para Deus? Senhor, estou mal, estou diante do Senhor em oração, e a minha oração consiste no seguinte argumento, Senhor. Se o Senhor anotar, inclusive, esse termo aí, observares, é a ideia de que Deus está anotando numa caderneta todas as suas falhas. Se Deus considerar, anotar todas as nossas falhas, Senhor, quem subsistirá? Ninguém, todos nós temos as nossas falhas. Ele está dizendo, Senhor, se não for a tua misericórdia, a gente vai padecer. Eu não saio do fundo do poço se o Senhor não tiver misericórdia de mim. Está nos ensinando a argumentar com Deus, a falar com Deus. Não só ficar pedindo bênção, me abençoa, mas fala por que você pode ser abençoado. Qual o propósito do qual você está pedindo essa bênção. Fale isso para Deus. Vamos tentar entender um pouco mais sobre o texto. Quando ele fala, contigo, porém, está o perdão para que te temam. É muito provável que o salmista esteja trazendo na sua memória todo o contexto do Antigo Testamento. Porque hoje, depois de Cristo, a gente confessa pecados e pede perdão em nome de Cristo e somos perdoados. Agora, no Antigo Testamento judeu, ele ainda não tinha essa perspectiva da vinda do Messias. O que tinha, que era o mais próximo disso, era o fato de que ele poderia ir ao templo, oferecer lá um novilho cevado e dizer, eu pequei contra Deus, Senhor, recebe essa oferta no altar do Senhor e seja propício a mim. Então o sacerdote degolava, aspergia o sangue, botava a carne para queimar, e aquilo subia como aroma suave às narinas de Deus, e Deus então era propício aos homens. Ele está trazendo a memória, está em Deus o perdão. Ele se lembra, muito provavelmente, de todo o sistema sacrificial de Israel, e ele contempla que não existe nele a possibilidade nenhuma de ser justificado por Deus, mas somente Deus pode fazer isso. E se a gente pode contextualizar isso nos nossos tempos hoje, da mesma forma, ninguém pode ser salvo pelas coisas que produzem, porque aquilo que nós produzimos de pecado é ainda muito maior do que as coisas boas que produzimos. Somente o que Cristo fez na cruz pode nos justificar plenamente de todos esses pecados. E por isso o salmista, mesmo ainda não tendo conhecido Deus, ou melhor, não tendo conhecido Cristo, o Messias, o salmista consegue enxergar e dizer, Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia, ninguém subsistirá. Ninguém subsistirá. Então é possível entender que a solução para o sofrimento está no perdão. Nesse sentido, que penso ser possível a gente apresentar aqui o cristianismo com uma única saída coerente para quem sofre. É a única coisa que pode trazer esperança para o coração de quem está angustiado e está padecendo. Porque Jesus é aquele que veio e levou sobre si todo o sofrimento do mundo. Isso não quer dizer que você não sofra, mas quer dizer que esse sofrimento não é capaz de tirar a sua vida, porque Cristo ofereceu a vida dele para que você tivesse vida. Portanto, esse sofrimento, ele precisa ser alimentado, não por um desejo de me livrar dele o mais rápido possível, mas pela esperança que o próprio Cristo nos oferece. Eu também sofri, tenho de bom ânimo, eu venci o mundo. Não ficais desesperados, eu estou com vocês, estarei convosco até a consumação dos séculos. Tantos são os textos, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é a esperança para o sofrimento.
Uma segunda coisa que o salmista nos ensina, e o último ponto da nossa meditação hoje, no sofrimento com Deus é possível ter esperança. Verso 5 até o verso 8, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois do Senhor a misericórdia, nele copiosa redenção, é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Em sofrimento, estando com Deus, há esperança. A palavra de Deus é Deus nos orientando em como a gente pode colocar os nossos sentimentos em ordem. Lembra que depois do pecado, os nossos sentimentos também, eles entram em desordem. Nós iramos, como irou Caim. Nós focamos a nossa vida num sentimento que é legítimo, criado por Deus. No entanto, quando ele é endeusado, ele produz seres que são depravados, como foi o próprio pecado de Davi com Batseba. Quando a gente coloca, por exemplo, prazer sexual acima de todas as coisas, a gente faz dele um Deus e a gente passa a se relacionar com todas as coisas, sendo movidos por esse prazer sexual. Então Deus, ou Cristo Jesus, é aquele que pode pôr em ordem esses nossos sentimentos, inclusive o sofrimento. E quando a gente olha para as palavras do salmista, né? Segundo as palavras do salmista, a gente pode experimentar dessa esperança em meio aos sofrimentos. E para fazer isso, a gente depende de 4 coisas. Primeiro, leve Deus a sério. Eu não sei se você percebeu na leitura do texto, mas são 8 versículos, por 8 vezes aparece o nome de Deus. 8 vezes. E aqui o salmista usa 2 nomes de Deus que são bastante importantes para nós. Yavé, que é o Deus eterno, ou o eterno, como dizia o judeu. E Adonai, que é o soberano. Verso 1, Yavé, aquele que foi e sempre será, das profundezas clamo a ti, o eterno. Verso 2, Adonai, destaca a sua soberania. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam abertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Escuta, ó Deus soberano, a minha oração. Verso 3, aparece os 2 nomes de Deus, tanto Yavé como Adonai. Se observares, Yavé, iniquidades, quem Adonai subsistirá? Perceba, tanto que é maravilhoso, que se observares, ó Deus eterno, as iniquidades e todas as iniquidades de todos em todo o tempo, quem Senhor, ou Deus soberano, subsistirá? Ele é soberano para julgar as iniquidades. E ele é eterno e conhece todas. Verso 4. Não aparece o nome de Deus. E aqui está uma coisa muito importante do texto hebraico bíblico. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Verso 5. Quando o Senhor é minha alma, aguardo, eu espero na tua palavra. A minha alma o aguarda. Está falando de Yavé, o Deus eterno. No verso 30, ou melhor, verso 6, Adonai, a minha alma anseia pelo Deus soberano, mais do que os guardas pela romper da manhã. Verso 7 aparece Yavé também. E no verso 8 não aparece o nome de Deus. E aqui eu quero mostrar para vocês uma coisa muito importante no texto bíblico. Existe uma forma de construir um texto hebreu que se chama quiasmo. É quando ele estabelece seções do texto que vão formar um X nas suas sentenças. Por isso a ideia do quiasmo da letra X. Se você percebeu, no verso 4 e no verso 8, não aparecem o nome de Deus, nem Adonai e nem Yavé, mas falam sobre o caráter de Deus. E o salmista está fazendo o que quando ele registra o texto dessa forma? Ele está mostrando a seriedade do que é crer em Deus, levar Deus a sério. E por isso, mesmo estando em profunda angústia e sofrimento, não há total desespero e desesperança, porque existe um Deus que é eterno e existe um Deus que é soberano. Se ele é eterno, ele está acima desse tempo, e se ele é soberano,
Ele é capaz de nos perdoar plenamente dos nossos pecados. O salmista também fala que a esperança é esperar na palavra de Deus. Olha o verso 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Essa esperança precisa estar guardada naquilo que sai da boca de Deus e não em outras coisas. Caso contrário, a esperança escorre pelos dedos como areia. O salmista também fala que esperança é confiar na soberania de Deus, verso 6. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. E aqui, o texto hebraico traz uma imagem para a gente entender o que é guardar, o que é esperar. O salmista diz, eu espero o Senhor assim como os guardas esperam pelo amanhecer. Quem trabalhou aqui já, ou quem teve a experiência de guardar um lugar no período noturno, pode ser que você não tenha tido nunca essa esperança, né? Mas se você é pai, você já passou algumas noites em claro. Você já aguardou aquela criança parar de chorar. E pode ser que você tenha aguardado, e aquilo que você mais ansiava era o dia amanhecer, para tocar o turno. Agora você vai descansar, a mãe assume. Ou então, a mãe descansa, o pai assume. E a certeza de que o dia vai raiar é que nos faz aguardar. Por isso, o nome Yahvé e o nome Adonai aparecem tão frequentemente nesse texto. Porque se eu tenho um Deus que é eterno e que é soberano no sentido que Ele governa todas as coisas, eu posso confiar que o amanhã existirá. Assim como o guarda assume, bate o seu ponto no trabalho para guardar aquele local a noite toda, o que ele mais anseia é o sol raiar no outro dia. E só faz sentido sair da sua casa, ir lá e bater o ponto e começar a cumprir a sua carga horária noturna, se tiver dia, amanhã. Então o salmista traz essa imagem para a gente que confiar na soberania de Deus é semelhante a um guarda que sai da sua casa, bate o seu ponto e começa o seu trabalho. Às vezes o guarda noturno não tem nem muito o que fazer, só esperar o amanhã chegar. O salmista também fala que esperança é esperar pelo Redentor, verso 7 e verso 8. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção, é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. E aqui eu penso ser o ponto de contato com o que o salmista diz no Antigo Testamento, mas que aponta para Cristo Jesus, o nosso Senhor e Redentor. Espere a Israel no Messias. Hoje nós olhamos, né, o leitor, o escritor do Salmo, ele olhava para frente e pensava no futuro virá aquele que de fato vai nos livrar de toda essa carga do pecado e do sofrimento. O Messias, aquele que ia trazer sobre ele todo o sofrimento do mundo e nos libertando então da morte que o sofrimento produz, da morte que o pecado produz. Hoje nós olhamos para trás e olhamos para o que Cristo fez na cruz e entendemos, o nosso Redentor padeceu na cruz. E Ele não só morreu nela, mas como no terceiro dia Ele reviveu, vencendo a morte. E por isso podemos ter esperança, inclusive no meio das tribulações e sofrimentos. Porque Ele venceu. Ele não disse para a gente que não teríamos sofrimento, mas Ele fez com a sua vida e com o seu poder, decretou a nossa vitória. Da mesma forma que Ele venceu a morte, passando por todo o sofrimento, e hoje Ele está assentado à destra de Deus Pai, nós também faremos a mesma trajetória quando passarmos por essa vida, enfrentarmos as angústias, enfrentarmos inclusive a morte, mas aqueles que estão em Cristo são nova criatura e passam dessa vida para uma outra muito mais excelente. E desfrutaremos daquilo que Cristo desfruta no trono de glória com Deus.
onde a própria Bíblia diz que não haverá sofrimento, nem choro, e onde o próprio Deus há de enxugar toda a lágrima. Se você crê nisso, se você crê que em Cristo Jesus você pode suportar o sofrimento de uma maneira que glorifique a Deus, eu te convido a fazer uma oração. Feche os seus olhos aí. Senhor Jesus, nós damos graças ao Senhor, porque entendemos por meio da sua palavra o quanto o Senhor padeceu em nosso favor, se identificando conosco. E o Senhor não fez isso para aplausos, o Senhor fez isso porque era necessário, porque nenhum de nós aqui consegue lidar com o sofrimento da maneira perfeita como o Senhor lidou. E o Senhor nos substituiu, ó Pai, nessa via de sofrimento, nesse caminho de dor, e venceu tudo isso, para que, por meio do Espírito Santo, nós tivéssemos condições de também lidar com as angústias e sofrimentos da vida. Ó Pai, Tu sabe quais são. Pode ser desilusões no casamento, um casamento atribulado, pode ser questões de saúde, pode ser questões financeiras, pode ser relacionamento com os filhos, relacionamento com os parentes que trazem para nós sofrimento, sim. Enfrentamos isso diariamente. Acordamos pela manhã e aquele casamento que é o mais abençoado de todos pode se transformar num campo de guerra. Nossos filhos fazem aniversários e pode ser que daqui para frente as coisas fiquem ruins na nossa relação com eles. Mas nós cremos num Deus que olha por nós, que conhece quais são as nossas lutas, que sabe dos nossos sofrimentos. Esse Cristo que padeceu, que foi humilhado, que foi cuspido, que foi rejeitado pelos seus, inclusive, Ele passou por tudo isso para que tivéssemos a condição de também enfrentar todas essas coisas. Então, nessa noite, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor, através da Tua graça, do Teu Santo Espírito, o Senhor venha sobre nós, e tudo aquilo que precisamos para enfrentar as lutas dessa vida, que o Senhor nos conceda, porque em Ti, ó Deus, está o perdão, e quem seriam os homens se o Senhor não tivesse misericórdia? Como subsistiriam cada um deles? Ó Senhor Deus, nos ensina a aguardar, a esperar no Senhor, na certeza, na mesma certeza que um guarda tem, que o dia vai amanhecer, que a gente aprenda a aguardar no Senhor, inclusive no tempo que a nossa alma estiver nas profundezas, na certeza de que o Senhor há de fazer raiar dia novo sobre nós. Senhor Deus, nós clamamos, derrama dessa fé, desse sentimento no nosso coração, para que no dia mau, a gente ainda tenha forças para glorificar o nome do Senhor e buscar o caminho de obediência na Tua presença. Eu peço ao Senhor Deus que o Senhor visite e toque no coração de cada um aqui presente nessa noite, e que o Espírito Santo do Senhor venha trazendo cura para toda mágoa, todo ressentimento, para toda dor. Porque o nosso remédio é o Senhor Jesus que veio para os doentes. O nosso alívio e descanso é Cristo Jesus, cujo fardo é leve. A nossa alegria é a alegria do Senhor. Somos gratos a Ti, nos abençoe, se conosco, em nome de Jesus. Amém.